Wagner, Ruth, Pablo, e os que estão também, os que não aparecem aqui na tela, gente. Dayana, bom dia a todos, viu, pessoal? Gente, já dando continuidade, tá? Hoje eu já postei no Classroom, Liana, já postei aí no Google Classroom, na turma de vocês, né, o material de hoje, que trata justamente, nós vamos falar dos principais países, né, envolvidos numa série de manifestações que eclodiu ali no final de 2010, dezembro de 2010, início de 2011, que é denominado de Primavera Árabe, tá? Analisar os principais conflitos, os principais acontecimentos que ocorreram, analisar os motivos, né? E também analisar a questão entre judeus e palestinos, né? Na formação do Estado de Israel, os conflitos que ocorrem naquela região, tá? Desde o final da década de 40 até os dias de hoje. Vamos tentar, né, analisar o máximo de informações possível para que, de fato, a gente consiga revisar e não mais ficar em dúvida com relação aos acontecimentos que assolam, principalmente ali o norte da África, gente, e os países do Oriente Médio. Tudo bem? Vou fazer aqui a transposição da tela para vocês, para iniciarmos as nossas observações, tá certo? Esse primeiro mapa, gente, nos mostra justamente os países envolvidos, tá? Os principais países que se envolveram nesse período, né, nessas manifestações denominadas de Primavera Árabe. Nós temos aqui o que ocorreu, nós vamos analisar cada país individualmente, tá? As principais características. Vai mostrar as notas. André, as notas com relação às avaliações, elas como são somativas, né? Ainda tem alguns alunos que precisavam de notas, são poucos, mas que precisariam de notas para fechar ali justamente a questão da aprovação do segundo para o terceiro ano, mas que nós vamos fazer, juntamente com as atividades, né, que ainda serão passadas para vocês, nós vamos somar ao final. Eu creio que terá uma outra avaliação para justamente nós colocarmos naquelas notas, né, dos alunos que estão pendentes, e caso, né, não tenha alunos que já tiver passado direto, já fica como pontos, né, positivos para a gente iniciar a partir de abril. Tá certo? Mas para colocar no sistema mesmo é só no início de abril, viu? No início ali de abril que nós vamos pegar todas as avaliações, no caso serão duas, né? E as atividades que vocês farão ainda, possivelmente uma, né? Que abril já é daqui a, hoje é quanto? Dia 10, daqui a 20, 21 dias. Possivelmente nós faremos uma ou duas atividades no máximo, e também vão ajudar para somar nessa avaliação, viu, gente? Não se preocupem, pessoal. Eu sei, né? Claro que tem a preocupação pelas notas, principalmente aqueles que ainda faltam. Mas eu quero que vocês tenham foco, principalmente na aprendizagem, viu, gente? Porque, consequentemente, se vocês aprenderem, é claro que tirarão boas notas e elas serão somativas, viu? Nós vamos fazer a soma para que lá no final de março, início de abril, no período que é para terminar essa fase de recuperação, nós fazemos a inserção das notas no sistema. Tudo bem? Mas não se preocupe, viu, gente? Todos aqueles que fizeram, os que não fizeram, terão a segunda chamada de geografia, vai ser sexta-feira. E as outras também têm aí o cronograma, tá certo? Com relação às notas, todas já estão no Google Classroom, né, na avaliação, e nós vamos inserir no sistema ICEDUC, que é o sistema mesmo que vocês observam as notas, apenas em abril, viu? No final de março, início de abril. Professor. Tudo certo? Tirei a dúvida. Foi o André que perguntou, gente. Só não lembro quem perguntou, se foi o André. Foi. Sim, Letícia. Professor. Sim. Professor. Estou ouvindo, Letícia. Pode dizer. Pode, Chamada. Letícia. Pode. Pode sim. Quem não fez a primeira avaliação, quem não fez
as atividades, se bem que de geografia, especificamente da nossa disciplina geografia, nós não tivemos atividades que eu enviei para vocês devolverem, entendeu? Nossas atividades foram todas online, né? Analisando as questões, vocês respondendo até no chat, né? Falando qual era a alternativa, e dando as principais dúvidas. De geografia mesmo, no terceiro ano, não teve uma atividade para que vocês devolvessem para mim. Foi todas online, tá? E isso também, a participação de vocês em cada aula, tudo é levado em consideração também na questão qualitativa. Viu? Não deixem de fazer, gente, quando vocês perdem, por exemplo, a primeira prova ou uma primeira atividade, vocês fazem a segunda chamada, viu? Não deixem de fazer, tá certo? Que é importante para ficar, né, provado que você realizou aquela avaliação no sistema, tá bom? Tanto a análise quantitativa, no que diz respeito à pontuação, como a qualitativa, né? Isso que é a frequência e a participação na prova, tá bom? Eu acho que, se eu não me engano, foi o Alex. Tem algum Alex nas duas turmas? Aliás, três turmas, que fez a primeira pergunta, que é tão rápido que passa o chat aqui, que às vezes eu não acompanho o nome do aluno. Tá certo, gente? Mas não se preocupe, tá? Com relação às notas. Então, tá aqui, gente, ó, os principais países envolvidos. Vocês vão perceber que Pablo Schneider, bom dia. Vocês vão perceber ó, que, principalmente, as questões, quando elas são expostas, que diz respeito à Primavera Árabe, envolvem esses países, ó, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, a Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Bahrein, Omã e Iêmen. Perceba que pela legenda, ó, o governo que foi derrubado em virtude das manifestações, Tunísia, Líbia e Egito. Desordem civil, né? A famosa guerra civil sustentada e mudanças governamentais ocorreram onde? Aqui de azul, um pouco menos escuro, ó, na Síria e no Iêmen. É isso? Esses dois países aqui, ó, Síria e Iêmen. Protestos e mudanças governamentais, em azul mais claro, ó, no Marrocos, na Jordânia, no Líbano, a própria Palestina, aqui, né, que ganharam alguns poucos direitos, né, territoriais, Kuwait e Omã. Grandes protestos aqui de tom mais alaranjado no Iraque e na Argélia. E protestos fora do mundo árabe, tá? Aqueles que não são tão relatados, nem mesmo na mídia, e muito menos nas avaliações, gente, os que ocorrem aqui, ó. Os protestos menores no Saara Ocidental, Mauritânia, Sudão, na questão mesmo da divisão, né? Sudão do Norte, Sudão do Sul, no caso é só Sudão, Sudão do Sul, própria Arábia Saudita e outros países aqui, principalmente no continente africano. Tá certo? Mas os principais, gente, que nós vamos analisar, e os que são mais expostos na mídia, são justamente os que envolveram os países, ó, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Síria, Iraque, Omã e Iêmen, tá? Principalmente aqui esses que são os que tiveram um maior poder de violência, a questão mesmo até de ganhos sociais, né? Destituição de líderes, de ditadores. Enfim, nós vamos analisar, né, o contexto em cada um desses principais países em que ocorreram a Primavera Árabe. Lembrando que já se encontra no Classroom, viu, gente? Há esses slides. Pessoal, Tunísia, que foi o berço, o primeiro país onde o jovem, né, ateou fogo ao seu próprio corpo e que é o ponto considerado inicial, o estopim para eclodir as manifestações da Primavera Árabe, tanto na Tunísia como também nos outros países, tá bom? Em que tiveram essas manifestações. Percebam aqui, ó, que está colocado de forma resumida, né, toda a sequência de eventos que foi justamente que deu origem à Primavera Árabe. Uma das nações mais ocidentalizadas do mundo islâmico, tá, incluindo seus direitos civis às mulheres, percebam aí, ó, na Tunísia. Os protestos na Tunísia, os primeiros da Primavera Árabe, foram também denominados de Revolução de Jasmim. Então, ó, se porventura aparecerem em determinadas questões
relacionadas à Revolução de Jasmim, vocês vão perceberem que fazem parte do contexto da Primavera Árabe, mas que está direcionada especificamente ao país Tunísia, tá? Que pode vir denominada como Revolução de Jasmim. A própria Primavera Árabe, gente, está relacionada com todos aqueles países que nós identificamos ali no mapa anterior. Tá certo? A Primavera Árabe se relaciona ao conjunto de manifestações que aconteceram naqueles países, tá? No norte da África e no Oriente Médio, de forma geral. Mas em cada um dos países, né, muitas vezes tem uma denominação específica também para classificar o evento. A revolta ocorreu em virtude do descontentamento da população com o regime ditatorial. Percebam aí o motivo. Revolta com o regime ditatorial. Iniciou-se no final de 2010, dezembro de 2010, e encerrou-se em 14 de janeiro de 2011, com a renúncia de Ben Ali, há 24 anos no poder. Ou seja, 24 anos de ditadura do Ben Ali, né? As pessoas já estavam tão oprimidas que depois da ação, né, do tunisiano, do jovem Mohamed Bouazizi, como nós podemos ver aqui mais abaixo, ateou fogo ao corpo, e nós vamos entender os motivos, de fato a população em si da Tunísia e dos outros países se revoltaram, né, contra seus governos, contra suas lideranças que dominavam cada um desses países. O estopim foi o episódio envolvendo o jovem Mohamed Bouazizi, tá? O Bouazizi, muitas vezes pode vir nessa pronúncia, que vivia com sua família através da venda de frutas e que teve os seus produtos confiscados pela polícia por se recusar a pagar a propina. Pessoal, percebam, né? A grande parte das pessoas, das famílias, nesses regimes ditatoriais desses países aqui analisados, eles têm uma condição social de vida muito difícil, né, gente, de vender seus produtos, suas frutas, seja lá qual for, né, o seu trabalho, e ter aquele capital praticamente para sobreviver, né, manter o seu comércio ali e sobreviver. E o que ocorre nesses países em que tem ditadores no poder como forma de governo, né? Eles, além de oprimir a população, a grande parte da população, cobrarem altas taxas de impostos, né, em favor da manutenção desse regime ditatorial, para pagar, por exemplo, suas forças armadas, manter, né, o padrão de vida das lideranças que estão no poder, eles ainda acham pouco e cobram propina. Tá? Além de cobrar altos impostos, ainda cobram propina por parte dos comerciantes, né, das pessoas que sobrevivem da venda de qualquer que seja o produto. E aí esse rapaz, ó, revoltado, Bouazizi ateou fogo em seu próprio corpo, marcando um evento que abalou a população de todo o país e que fomentou a concretização da revolta popular. Ele chegou aí, gente, o jovem Mohamed, ele chegou aí, né, até a administração, palacete da administração da Tunísia, para tentar reaver os seus produtos que foram confiscados, mas não foi nem recebido, né, pela cúpula dos líderes, dos administradores. E aí, com esse sentimento de revolta, né, de insatisfação, ele acabou ateando fogo a seu próprio corpo. Ben Ali assumiu em 1987, tá, como aliado do Ocidente, as principais potências ocidentais, reprimiu o fundamentalismo islâmico, com a revolta, renuncia e foge para a Arábia Saudita. Em 2012, é condenado à prisão perpétua pela morte de manifestantes, né, justamente desse período denominado de Revolução Jasmim na Tunísia. Ocorrem eleições em março de 2012, salafistas, ultraconservadores islâmicos, defensores da Sharia, tá, que é justamente a ala islâmica, né, que quer seguir à risca o que está descrito no Alcorão, ganha espaço, gerando conflitos entre setores seculares, né? Nós vamos analisar também, gente, a questão
nós vamos perceber, por exemplo, a diferença com relação aos islamistas, a diferença entre sunitas e xiitas, por que dessa divisão, dessa criação. E eu não lembro, gente, se foi aqui na turma do terceiro CDE ou se foi na turma do AB que teve uma aluna que perguntou com relação à existência dos sunitas e dos xiitas, tá? Que eu lembro que eu respondi que os xiitas são maioria no estado do Irã e do Iraque, tá certo? Mas que, de modo geral, e depois eu fiquei me perguntando se a aluna tinha perguntado, se ela tinha indagado se era no mundo todo com relação ao islamismo, né, no mundo todo, ou se era apenas, no caso do Irã e do Iraque, que a gente estava analisando as reservas petrolíferas. Os sunitas, gente, com relação ao mundo, existe cerca de 1,6 bilhões, né, de muçulmanos no mundo, né, a população geral. Entre 80% e 85% dessa população ela é sunita. Tá? E no próprio grupo sunita tem umas subdivisões, que nós vamos entender mais à frente. E cerca de 15%, entre 15% e 20%, aproximadamente, da população total de muçulmanos, tá? Eles são xiitas. Mas no estado do Irã e do Iraque, a população majoritariamente ela é xiita. Tá certo? Nos demais estados, que são muçulmanos, tá? A população maior é a sunita, tá bom? Então, em termos gerais, a sunita tem uma população extremamente maior, tá? Do que a xiita. Mais propriamente nos estados, a do Irã e do Iraque, a população xiita predomina, tá certo? Nesses dois exemplos, e muitas vezes muitos alunos podem confundir. O estopim foi o episódio, né, que nós já vemos, que ateu fogo ao seu próprio corpo. Ocorreram eleições em março de 2012, né, e os salafistas chegaram ao poder, gerando conflitos seculares com outros setores. A Líbia, ali também na região próxima ao estado da Tunísia, né, o estado que fica próximo também na questão da revolta das manifestações denominada Primavera Árabe. A revolta na Líbia é conhecida como Guerra Civil Líbia ou Revolução Líbia, né? Pode vir dessas três maneiras. E ocorreu sob a influência das revoltas na Tunísia, tendo como objetivo acabar com a ditadura, veja aí, ó, mais uma vez, colocando em xeque a ditadura de um líder neste país. A ditadura, né, do famoso Muammar Gaddafi, no poder desde 1969. Percebam aí que da década de 70 até 2010, 2011, mais de 40 anos no poder. Foi uma das revoluções mais sangrentas da Primavera Árabe. Olha aí, gente, mais uma característica, né? Se uma questão, por exemplo, vier indagando ou afirmando em qual dos países envolvidos na Primavera Árabe teve, no seu contexto de manifestações, características de ser uma das mais sangrentas da Primavera Árabe, foi justamente o que ocorreu em território líbio. E teve como marco, né, a intervenção das forças militares da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Inclusive, gente, sob liderança do próprio Estados Unidos, né, com interesses que nessa região aqui do Oriente Médio existe, né, a famosa bacia sedimentar rica em combustíveis fósseis, principalmente petróleo e gás natural. Tá? Então, percebam que as intervenções dos países ocidentais, e aqui especificamente dos Estados Unidos, não são somente porque eles querem resolver o problema do conflito. Tá? Muitas vezes tende a aumentar os conflitos depois que passam, né, essas intervenções ocidentais. Mas que no objetivo principal, muitas vezes que está ali oculto às invasões, é justamente a questão do petróleo, tá? Existente nessa região do Oriente Médio. Gaddafi foi morto após intensos combates com os rebeldes no dia 20 de outubro de 2011. Tá? Então, o próprio ditador líbio foi morto no período da Revolução.
Em julho de 2012, foram realizadas as primeiras eleições desde 1964. Os seculares são eleitos, mas islâmicos também têm grande representação. Ou seja, gente, vocês vão perceber que em todos esses países, e até quando nós analisarmos também aqui a questão de Israel, dos judeus israelenses e dos árabes palestinos, na questão ali entre Israel e Palestina, vocês vão perceber, gente, que é de difícil entendimento, ou não tem nem como nós fazermos uma previsão de quanto terá fim os ataques que ocorrem, né, praticamente diariamente nessa região do Oriente Médio, norte da África. A questão dos grupos terroristas radicais que foram criados. Enfim, dificilmente toda aquela região, essa região que estamos estudando nesta semana, dificilmente nós conseguimos vislumbrar um período de paz, por conta das diferenças com relação à religião, com relação à própria etnia, né, etnia de cada povo, árabes, judeus, cristãos, ortodoxos, islâmicos, né, o pessoal da religião muçulmana. Imagine aí a quantidade de religiões, de etnias, e ainda tem a parte política com relação a muitas ditaduras e econômicas, né, por ser uma região rica em recursos naturais, né, e aí principalmente o petróleo e o gás natural. Então a gente tenta fazer um exercício de quando pode terminar esses conflitos e os próprios cientistas, os estudiosos e nós aqui analisando as principais características, não conseguimos enxergar em um horizonte próximo esse apaziguamento dessa região, viu, gente? É muito difícil por conta da incrível diferença de religião, de etnia, de povos em cada um dos territórios. Tá certo? Já antecipando também com relação, né, à questão da Palestina. O maior desafio da Líbia é desmobilizar as milícias locais formadas durante a revolta, que relutam em entregar as armas e o poder sobre as localidades que controlam. Também há a questão da autonomia da Cirenaica, tá? Que é a região onde estão as principais reservas de petróleo, conforme nós podemos analisar aqui no mapa, viu, gente? Aqui na Líbia, ó, Trípoli, as principais cidades aqui, e na região da Cirenaica, que fica mais aqui a leste de toda a Líbia, tá? Já aqui na fronteira com o Egito, é justamente essa região que se encontram, né, os maiores poços que jorram petróleo em território líbio. Daí essa dificuldade, né, do próprio governo líbio de tomar essa região, porque ela é dominada por grupos, por milícias, tá, que muitas vezes são patrocinadas, né, por grandes empresas de armamento, por grandes grupos que também têm intenções de explorar os recursos naturais dessa área. Então, a confusão, gente, os conflitos, de fato, eles ainda existirão por várias e várias décadas, também relacionado ao próprio território líbio. No Egito, já indo aqui para o país vizinho, nós temos a Revolução do Egito, foi também denominada por Dias de Fúria, Revolução de Lótus e Revolução do Nilo. Tá? As denominações também que podem aparecer com relação à Primavera Árabe e à participação dos manifestantes egípcios no processo. Tá? Pode vir dessas três formas. Marcada pela luta contra a ditadura de Hosni Mubarak, no poder desde 1981, e contra a pobreza, a corrupção, o autoritarismo e o desemprego. Pessoal, as principais características, eu sei que muitos de vocês podem ficar muitas vezes confusos, né, com relação à participação, ao objetivo de manifestações em cada um desses países e os objetivos gerais, né, da própria Primavera Árabe. Pois aqui, ó, no Egito, resumidamente, de forma bem didática, ó, tem os principais motivos que levaram tanto aqui no Egito a revolução,
como também nos demais países, viu, gente? São os principais objetivos. O que nós temos que aprender, aí sempre tentar relacionar, para não esquecer jamais, é justamente o porquê que aconteceu, quais foram, o que reivindicavam os manifestantes. Então, vejam, era contra a pobreza, contra a ditadura, primeiramente, forma de ditadura de governo de Hosni Mubarak, contra a pobreza, a corrupção, o autoritarismo e o desemprego, que são justamente características de países que têm, né, ditadores no poder, ali no contexto do norte da África e do Oriente Médio. Os protestos iniciaram, né, em janeiro de 2011, 25 de janeiro de 2011. Após a onda de protestos que tomaram a Praça Tahrir, Mubarak anunciou que não iria se candidatar novamente às novas eleições e faz propriamente a renúncia ao cargo. O comando da nação é transferido para o Conselho Supremo das Forças Armadas, que dissolve o parlamento, suspende a Constituição e anuncia eleições, né? Mubarak, né, ele foi preso, gente, condenado à prisão perpétua por conta, né, dos atos que ele, de fato, concedeu, permitiu a fazer por toda a sua gestão, tá? Desde o início da ditadura. A Irmandade Muçulmana funda o Partido Liberdade e Justiça, tá? No Egito. Crescem as hostilidades entre muçulmanos radicais e cristãos coptas, viu, gente? Que é justamente uma outra ala, uma outra religião, né, primeiramente, e aí já se inicia um outro conflito, né, em território egípcio. Em junho de 2012, perdão, é eleito Mohamed Mursi, candidato da Irmandade Islâmica. Mursi tenta construir uma política independente no Ocidente. Visita o Irã, um inédito que não ocorria desde 1979, e após rebeldes sírios contra Bashar al-Assad na Síria. Vamos ver mais à frente. Em julho de 2003, forças militares derrubam Mursi e dissolveram a Irmandade Islâmica e seu partido, o Liberdade e Justiça. Então, percebe, gente, é toda uma série de fatos que vão acontecendo para nós entendermos o contexto da manifestação. Perceba que quando há a derrubada do ditador, está pedindo a frequência, novamente foi colocada. Isso que é o Vitor Montador. Vitor, se você puder enviar novamente a Ruth assim. Aí o que é que acontece? Mesmo quando há derrubada dos ditadores, conforme nós percebemos aqui nas análises, os grupos que chegam ao poder através de eleição ou através de intervenção, né, até chegar a uma eleição, eles muitas vezes não conseguem administrar. E aí os conflitos retornam. A população vai de novo manifestar até chegar um período em que, de fato, a população consiga almejar seus anseios. Viu, gente? Que não vai ter, por exemplo, todos aqueles objetivos por quais eles lutavam alcançados, mas pelo menos por parte dele, né? Porque quando eles percebem que ficou na mesma situação de pior, eles vão continuar rebelando, vão continuar os conflitos, tá certo? E aí, antes de continuar nos outros países da Primavera Árabe, gente, só uma observação com relação aos conflitos que ocorrem entre os judeus israelitas, né, e os árabes palestinos, tá? Justamente na questão da Palestina. Nós sabemos que o Estado de Israel, aqui, território judeu, em amarelo, foi criado em 1948, e foi oficializado pela ONU como Estado soberano. Os palestinos, os árabes palestinos, que tinham sua atuação, gente, em várias partes, em vários pedaços do território de Israel, inclusive onde está próximo a Jerusalém, nessa região denominada de Cisjordânia, eles também queriam uma delimitação, aliás, ainda eles lutam por uma delimitação oficializada justamente perante os outros países e perante a ONU.
O que é que ocorre? Para acontecer, esses conflitos ocorrem entre judeus e palestinos. Justamente desde a década de 40, com a criação do Estado de Israel, e a não criação do Estado palestino, né, porque, teoricamente, era para ter criado os dois no mesmo período, mas por motivos, principalmente motivos políticos, o Estado de Israel, né, mais a relação com os Estados Unidos, com os países do Ocidente, ter essa relação maior, eles conseguiram a oficialização, né, terem oficializado o seu território como país. E os árabes palestinos, por conta do seu menor poder de influência, né, não ter apoio, né, de grandes países, também não conseguiram, de fato, né, se tornar um país independente com território demarcado. Daí dá para a gente já fazer um exercício de comparação do quão é a dificuldade, gente, de existir paz nessa região. Primeiro, que já não tem por conta das manifestações que ocorrem, por conta das ditaduras que historicamente existiram, né, em todos os países vizinhos aqui, do Oriente Médio e do Norte da África, bem como depois do período da Primavera Árabe também, que as manifestações se intensificaram, e a questão, né, das guerras, dos conflitos que existem desde o final da década de 40 entre judeus e palestinos. Então, essa guerra do Yom Kippur, em 1973, que para os judeus Yom Kippur é justamente o dia do perdão, né, para o judaísmo, em que egípcios, sírios apoiaram os árabes palestinos e tentaram invadir, tá, essa região, justamente as regiões aqui em destaque. Ó. As colinas de Golã, que ela é importante para toda essa região do Oriente Médio, porque é justamente o local de nascente de grandes rios, viu, gente? Dos rios, essa área, ela já é naturalmente pobre em recursos hídricos, mas que nessa área específica aqui das colinas de Golã é onde tem as nascentes, né, gente, dos principais rios que regam essa região aqui no Oriente Médio. Daí é o motivo dos conflitos, daí Israel querer ter o controle dessa região. Uma outra região, né, no período dessa guerra, foi justamente essa região aqui da Cisjordânia, ó, encravada aqui no meio do território de Israel, em que tem parte da cidade de Jerusalém também faz parte da Cisjordânia, que é onde fica a grande maioria dos árabes palestinos, e a questão da Península do Sinai e da faixa de Gaza, tá certo? Também foram territórios que, após a guerra do Yom Kippur, né, o próprio Estado de Israel, através de negociações com o Egito, devolveu a Península de Sinai para o território egípcio. Aí ainda hoje, gente, ó, tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia e nas colinas de Golã, ainda existem, por vezes ou outras, acontece, né, um atentado terrorista, acontecem conflitos por conta justamente de essas regiões serem reivindicadas tanto por judeus como árabes palestinos. Tá certo? Então, a maioria das questões, vocês vão perceber que tentam tratar justamente desse conflito histórico que ocorre nessas regiões. Basta a gente relembrar quais são a frequência. Letícia, está no chat, viu? Não sei se você consegue subir. Se não conseguir, eu peço que o Vitor coloque novamente. Faltam só 4 minutos para o término da aula. Para dar... Olha aí, o Denis colocou, viu, Letícia? Para dar tempo de todos assinar. Então, lembrem, viu, gente, principalmente da localização, tá? Os países envolvidos, ó, Egito, Israel, Jordânia, tá? Síria, já aqui um pouco menos o Líbio, mas principalmente Síria, Israel, Egito e Jordânia, tá? Nesse contexto aqui do conflito específico do Yom Kippur colocado no mapa. O Brasil aqui fazendo, já diria, na faixa de Gaza é só homem-bomba. Na guerra é tudo ou nada, é isso?
Pessoal, na faixa de Gaza, lá existe uma grande maioria de árabes palestinos, né? Apesar de estar encravado, deixa eu voltar aqui, de estar encravado, né, em território israelense. Percebam aqui, a faixa de Gaza, gente, ela é totalmente murada. Tá? Existem cercas de divisão, só lembrei dessa música. Muito bem, Sabrina. Existe a cerca de proteção justamente para não deixar, né, os árabes palestinos invadirem o território de Israel e bem como o território do Egito aqui. Então, toda a faixa de Gaza ela é cercada, tá, por cercas extremamente altas e aí você tem árabes palestinos, tá, dentro, encravado no território de judeus. Bem, pode ser também feita essa relação com relação aqui à Cisjordânia, que está toda ela, a própria Jerusalém, que está próximo à Cisjordânia, onde ocorrem, gente, grande quantidade de conflitos, muitas vezes ataques terroristas. E aí vem uma outra indagação. Por que que ó, o Egito, Jordânia, a Síria, mesmo em momentos que eles se juntaram para tentar invadir Israel, tomar mais território de Israel, por que que eles não conseguiram vencer? Por conta que Israel, né, tem todo o aparato, todo o apoio tecnológico, principalmente nesse período, tiveram todo o apoio aparato tecnológico dos Estados Unidos. Tá? Ali na década de 60, 70 e 80, no contexto da Guerra Fria, né, os Estados Unidos apoiando, tendo esse apoio, apoiando aqui o próprio Estado de Israel, mas com aquele objetivo oculto, né, de dominar essa parte, instalar bases militares também, né, os Estados Unidos têm bases militares nessa região para poder ter o controle militar também da região, né? Sendo que o argumento principal é o econômico, é justamente a grande bacia petrolífera, né? É só a gente analisar a Arábia Saudita, tá? O Iraque, os países aqui que fazem parte do Oriente Médio são, já está quase batendo horário, verdade, Vitor? O almoço, né? Essa área aqui, gente, que existe e está encravada sobre a maior bacia sedimentar, né, que existe os depósitos de petróleo da região do Oriente Médio, né, que está sendo explorado atualmente. Então veja aí que os Estados Unidos eles nunca ajudam de graça, né, determinada nação. Sempre tem um objetivo econômico, tá, ou militar por trás dos seus apoios. Tudo bem? Pessoal, pois ficamos aqui, tá? Na Guerra do Yom Kippur, slide 7. Na próxima aula a gente continua, tá? E tenta terminar esse nosso conteúdo. Um abraço a todos, agradeço a participação, viu, gente? Um abraço a todos. Obrigado pela participação, bom almoço. Até mais, viu, gente? Sabrina, Bianca, um abraço a todos, viu, gente? Bom dia. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Um abraço, Luiz, Cauane. Um abraço a todos.